Imagine por um momento que eu lhe disse que por trás de toda a grande fortuna, todo sucesso extraordinário, há uma ferida profunda, que os bilionários mais influentes do mundo não tiveram sucesso apesar de seus traumas, mas precisamente por causa deles. Hoje vou revelar algo que as escolas de negócios nunca ensinam, algo que os gurus do desenvolvimento pessoal preferem manter em segredo. Vou contar a história verídica de Brian Tracy, um dos especialistas em sucesso mais reconhecidos do mundo, que construiu um império de US$ 50 milhões, não escondendo seu trauma, mas transformando-o em sua maior força. Mas antes de prosseguir, deixe-me perguntar uma coisa. Você já sentiu que suas experiências mais dolorosas o definem de maneira negativa? Você já acreditou que suas feridas passadas são obstáculos para o seu sucesso? Nesse caso, você está prestes a descobrir que está vendo tudo de trás para frente. O que vou revelar a você hoje não é apenas a história de Brian Tracy. É um mapa detalhado de como qualquer mulher pode pegar suas experiências mais difíceis e transformá-las em vantagens competitivas no mundo dos negócios e da liderança. A realidade é que vivemos em uma sociedade que nos ensina a esconder nossas cicatrizes, a fingir que somos perfeitos, a mostrar apenas nossas conquistas e esconder nossas lutas. Mas os verdadeiros líderes, aqueles que constroem impérios duradouros, aprenderam a fazer exatamente o oposto. Deixe-me dizer algo que mudou minha perspectiva para sempre. Alguns anos atrás, tive a oportunidade de estar em uma conferência privada onde Brian Tracy compartilhou algo que ele nunca havia revelado publicamente. Com lágrimas nos olhos, ela falou sobre as noites que passou dormindo em seu carro aos 20 anos, sobre as vezes que teve que procurar comida em lixeiras, sobre a vergonha que sentiu quando sua mãe teve que trabalhar em 3 empregos para sustentar a família porque seu pai os havia abandonado. Mas aqui está a parte extraordinária. Tracy não compartilhou essas experiências como histórias de pena. Ele os compartilhou como as credenciais mais importantes em seu currículo de negócios. Aquelas noites frias no carro, disse ele, me ensinaram mais sobre coragem do que qualquer MBA. Essa fome literal me deu uma fome metafórica que nunca foi extinta. Essa vergonha se tornou meu combustível para nunca mais permitir que as circunstâncias controlassem meu destino. Naquele momento entendi algo revolucionário. Eu não estava ouvindo um homem que havia superado seu trauma. Ele estava ouvindo um homem que monetizou seu trauma, que o transformou em sua vantagem competitiva mais poderosa. Pesquisas modernas em neuroplasticidade e psicologia do trauma confirmam algo fascinante. Quando experimentamos adversidades significativas e as processamos adequadamente, nosso cérebro desenvolve novas conexões neurais que nos dão capacidades que as pessoas que nunca enfrentaram adversidades simplesmente não possuem. É como se o trauma fosse um treinamento intensivo para o cérebro, forjando novos caminhos neurais que criam superpoderes específicos. Extrema resistência, criatividade sob pressão, capacidade de tomar decisões em crise, instinto de identificar oportunidades que os outros não veem. Mas aqui está o segredo que a indústria de desenvolvimento pessoal não quer que você saiba. Esses superpoderes não se desenvolvem automaticamente. Eles exigem um processo específico de transformação que Brian Tracy aperfeiçoou ao longo de décadas e que muito poucas pessoas conhecem agora. Nos últimos 5 anos, estudei obsessivamente não apenas a história de Brian Tracy, mas as histórias de mais de 200 empreendedores bilionários que construíram suas fortunas após experiências traumáticas significativas. O que descobri me tirou o fôlego. Existe um padrão específico, uma metodologia oculta que todos esses líderes aplicaram intuitivamente. Um protocolo de transformação que transforma a dor em poder, as feridas em sabedoria e as cicatrizes em credenciais. E quando olhei especificamente para as histórias das mulheres bilionárias que transformaram o trauma em triunfo, descobri algo ainda mais extraordinário. As mulheres que aplicam corretamente este protocolo não apenas correspondem ao sucesso de seus colegas do sexo masculino,
eles os excedem sistematicamente. Por quê? Porque as mulheres possuem vantagens neurológicas e emocionais específicas para processar e transformar experiências difíceis. Vantagens que, quando ativadas corretamente, tornam-se superpoderes de negócios únicos. Oprah Winfrey transformou o abuso infantil em uma capacidade extraordinária de se conectar com o público. Sarah Blakely transformou a rejeição constante em resiliência nos negócios que a levou a construir a Spanx do zero para $1 bilhão. Reshma Saujani transformou o medo do fracasso no movimento Girls Who Code, que impactou milhões de vidas. Essas mulheres não tiveram sucesso apesar de seus traumas. Eles tiveram sucesso especificamente porque aprenderam a transformar seus traumas em vantagens competitivas únicas. Prometo que, ao final deste conteúdo, você não apenas entenderá o segredo mais bem guardado do verdadeiro sucesso, mas terá em mãos as ferramentas específicas para transformar qualquer adversidade que tenha experimentado em seu maior ativo comercial. Mas mais importante, você descobrirá por que suas experiências mais dolorosas podem ser exatamente o que o mundo precisa de você. Porque seu trauma transformado não é sua fraqueza, é a sua diferenciação em um mercado saturado de histórias perfeitas e vidas fabricadas. Brian Tracy não nasceu em uma família rica. Na verdade, sua infância foi marcada pela ausência de seu pai e pelas constantes lutas econômicas de sua mãe solteira. Mas aqui está a parte mais chocante. Aos 16 anos, Tracy abandonou a escola e passou vários anos vagando sem rumo, trabalhando em empregos de sobrevivência, dormindo em parques e praticamente morando nas ruas. Durante esses anos sombrios, ela desenvolveu o que os psicólogos chamam de trauma de abandono e feridas de sobrevivência. Cada noite que ele passava sem saber onde dormir, cada recusa de emprego, cada momento de humilhação, estava gravado em sua psique como uma marca indelével. Mas é aqui que a história dá uma guinada extraordinária. Em vez de permitir que essas experiências o destruíssem, Tracy desenvolveu intuitivamente o que os especialistas em trauma chamam de crescimento pós-traumático. Sem saber, ele estava aplicando princípios que décadas depois se tornariam técnicas terapêuticas revolucionárias. Deixe-me contar especificamente o que aconteceu durante uma noite que mudou tudo para Tracy. Era o inverno de 1963. Ele tinha 19 anos e estava dormindo em seu carro em Vancouver, Canadá, há 3 dias. Ele não tinha dinheiro para gasolina, mal comia há 2 dias e o frio era tão intenso que ele não conseguia dormir. Naquele momento de desespero total, Tracy teve o que mais tarde descreveu como uma epifania de sobrevivência. Ele percebeu que tinha 2 opções: permitir que as circunstâncias o definissem para sempre ou usar essa dor como combustível para garantir que ele nunca mais estaria nessa posição. Naquela noite, Tracy tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de milhões de pessoas que mais tarde se beneficiariam de seus ensinamentos. Ele decidiu que cada experiência dolorosa se tornaria uma lição, cada rejeição em motivação, cada momento de humilhação em determinação inabalável. O primeiro mecanismo que Tracy desenvolveu foi o que chamo de a alquimia da dor. Sempre que enfrentava rejeição ou humilhação, em vez de internalizá-la como uma confirmação de sua inutilidade, ele começou a vê-la como uma informação valiosa sobre como o mundo funcionava. Deixe-me compartilhar com você um estudo fascinante do Dr. Richard Tedeschi, um pioneiro na pesquisa de crescimento pós-traumático. Sua pesquisa mostra que as pessoas que sofreram traumas significativos e os processaram adequadamente desenvolvem 5 vantagens psicológicas específicas que as pessoas sem trauma não possuem. Primeira vantagem: resiliência extrema. Quando você sobrevive ao pior, as crises normais de negócios parecem brincadeira de criança. Segunda vantagem: empatia profunda. A dor pessoal permite que você se conecte autenticamente com outras pessoas, criando relacionamentos comerciais mais fortes. Terceira vantagem: clareza de propósito.
Quando você atinge o fundo do poço, sabe exatamente o que realmente importa. Quarta vantagem: tolerância ao risco. Quando você já perdeu tudo, apostar em si mesmo se torna a única opção lógica. Quinta vantagem: autenticidade magnética. As pessoas sentem quando alguém viveu a vida real, não apenas a versão do Instagram. Mas Tracy não parou no sucesso pessoal. Sua clareza de propósito evoluiu para algo maior: garantir que outras pessoas nunca tivessem que passar pelo que ele havia passado. Essa missão se tornou o núcleo de todos os seus livros, seminários e programas de treinamento. Sua tolerância ao risco, desenvolvida quando ele não tinha nada a perder, permitiu-lhe apostar em oportunidades que outros consideravam muito arriscadas. Quando a maioria viu o perigo, ele viu a possibilidade. Em 1981, quando a indústria de seminários era dominada por grandes corporações, Tracy decidiu lançar sua própria empresa de treinamento. Ele investiu todas as suas economias na produção de seu primeiro programa de áudio, The Psychology of Achievement. Seus amigos pensaram que ele havia enlouquecido. Especialistas do setor disseram a ele que era impossível competir com grandes empresas. Mas Tracy aprendeu algo em seus anos de trauma. Quando você não tem nada a perder, pode apostar tudo. E quando você aposta tudo com a sabedoria adquirida através da dor, as probabilidades mudam a seu favor. E, finalmente, sua autenticidade magnética, nascida de ter vivido as lutas reais em primeira mão, deu-lhe uma credibilidade que nenhum curso universitário poderia ter proporcionado. Quando ele falava sobre sucesso, as pessoas sabiam que ele não estava teorizando de uma torre de marfim, mas compartilhando a sabedoria adquirida com sangue, suor e lágrimas. Essa autenticidade se tornou sua marca pessoal mais poderosa. Em uma indústria cheia de gurus que pregavam em posições privilegiadas, Tracy falava das trincheiras. Seu público não apenas ouviu suas palavras, eles sentiram a verdade em cada sílaba. Mas aí vem a parte mais importante, especialmente para as mulheres que estão ouvindo isso. Tracy desenvolveu o que chamo de protocolo secreto de transformação do trauma, um processo de 4 etapas que pode ser aplicado por qualquer pessoa, independentemente de sua experiência anterior. Primeiro passo: reconhecimento radical. Em vez de minimizar ou negar suas experiências difíceis, Tracy aprendeu a reconhecê-las plenamente. Ele não os romantizou, mas também não os demonizou. Ele os via como eventos que haviam acontecido com ele, não como sua identidade. Etapa 2. Reformulação estratégica. Cada experiência dolorosa foi reinterpretada não como evidência de sua inutilidade, mas como treinamento para situações futuras. A pobreza tornou-se educação sobre o valor do dinheiro. A rejeição tornou-se um treinamento de persistência. A solidão tornou-se uma capacidade de automotivação. Terceiro passo: extração de superpoderes. Tracy identificou quais habilidades únicas ela desenvolveu como resultado de seus traumas. Sua capacidade de funcionar, sem validação externa. Sua capacidade de manter a esperança em circunstâncias desesperadoras. Seu instinto de identificar oportunidades que os outros ignoraram. Etapa 4. Armamento estratégico. Esta é a parte que mais me entusiasma. Tracy não apenas curou suas feridas. Ele os transformou em armas de negócios. Sua compreensão íntima do medo da rejeição fez dele um mestre vendedor. Sua experiência com insegurança financeira o tornou um especialista na criação de múltiplas fontes de renda. Armar não significa usar o trauma para ferir os outros, mas usar a sabedoria adquirida através do trauma para criar valor extraordinário no mundo. Agora deixe-me compartilhar com você um segredo que Tracy nunca revelou publicamente, mas que descobri analisando décadas de seus padrões de comportamento e decisões de negócios. Tracy desenvolveu o que os psicólogos chamam de identidade antifrágil. Enquanto a maioria das pessoas desenvolve identidades frágeis que quebram sob pressão, ou identidades resilientes que resistem à adversidade, Tracy construiu uma identidade que é fortalecida especificamente por meio da adversidade. Essa identidade antifrágil
tem 3 componentes que qualquer mulher pode desenvolver. Primeiro, a mentalidade do colecionador de cicatrizes. Em vez de temer as feridas, Tracy aprendeu a colecioná-las como medalhas de honra. Cada fracasso nos negócios, cada rejeição, cada momento de dor tornou-se mais uma credencial em seu arsenal de experiência. Em segundo lugar, a prática da mineração emocional. Tracy desenvolveu a capacidade de tirar lições valiosas de todas as experiências difíceis, como um mineiro encontrando ouro nas profundezas da terra. Cada trauma se tornou matéria-prima para novos insights, novos produtos, novas estratégias. Terceiro, a estratégia de transmutação pública. Em vez de esconder suas feridas, Tracy aprendeu a compartilhá-las estrategicamente para criar conexão e autoridade. Suas histórias mais vulneráveis se tornaram seu conteúdo mais poderoso. Mas Tracy não compartilhou por compartilhar. Ele desenvolveu critérios específicos para decidir quais histórias contar, quando contá-las e como enquadrá-las para obter o máximo impacto transformacional. Esse processamento transformador tem características específicas que Tracy dominou intuitivamente, mas que agora podemos ensinar sistematicamente. Característico: narrativa de um herói, não de uma vítima. Tracy nunca se viu como uma vítima de suas circunstâncias, mas como o herói de sua própria história de superação. Essa narrativa de herói requer uma mudança fundamental de perspectiva. Em vez de se perguntar, por que isso aconteceu comigo? Tracy aprendeu a se perguntar, por que isso aconteceu comigo? Essa simples reformulação transformou automaticamente o significado de cada experiência. Característica 2. Orientação para o crescimento, não para a sobrevivência. Em vez de simplesmente tentar evitar mais dor, Tracy usou suas experiências para crescer exponencialmente. Tracy desenvolveu o que chamou de fome de crescimento. Todos os dias ele se perguntava, como posso usar o que aprendi ontem para ser melhor hoje? Essa orientação para o crescimento constante o manteve sempre avançando, nunca preso ao passado. Característica 3. Foco externo, não interno. Em vez de ficar obcecada em curar suas feridas, Tracy se concentrou em usar suas feridas para ajudar os outros. Essa orientação externa foi crucial. Tracy descobriu que, quando se concentrava em ajudar os outros a superar obstáculos semelhantes, sua própria dor era automaticamente transformada em propósito e poder. Característica 4. Ação em massa, não análise paralela. Tracy não ficou presa analisando incessantemente seu passado, mas em vez disso, tomou medidas massivas em direção ao seu futuro. Tracy desenvolveu a regra da análise útil. Ele só poderia analisar uma experiência enquanto essa análise o levasse a ações específicas. Uma vez que a análise parasse de gerar ações, ela a interromperia imediatamente e passaria para a implementação. Mas talvez o mais importante de tudo seja o que Tracy descobriu sobre o poder específico que as mulheres têm para transformar o trauma em sucesso. Ao longo de sua carreira, Tracy observou que as mulheres que processaram adequadamente suas experiências difíceis desenvolveram vantagens empreendedoras únicas que os homens raramente possuíam. Tracy documentou essas observações ao longo de décadas de trabalho com milhares de empreendedores, mas manteve suas conclusões privadas porque achava que eram revolucionárias demais para a época. Primeira vantagem especificamente feminina: inteligência emocional amplificada. As mulheres que passaram por traumas desenvolvem uma capacidade extraordinária de ler emoções, necessidades não expressas e dinâmicas relacionais complexas. Essa habilidade se traduz diretamente em vantagens em vendas, liderança e formação de equipes. Segunda vantagem: multitarefa adaptativa extrema. As mulheres que tiveram que sobreviver em ambientes caóticos desenvolvem uma capacidade única de lidar com várias crises simultaneamente, mantendo a clareza estratégica. Terceira vantagem: rede de suporte magnético. As mulheres que superaram as adversidades tendem a criar redes de apoio mais profundas e leais,
o que se traduz em vantagens comerciais significativas. Quarta vantagem: finalidade de combustível. As mulheres que transformaram sua dor tendem a desenvolver um senso de propósito mais profundo e motivador que as impulsiona a níveis extraordinários de desempenho. Esse propósito combustível atua como um motor emocional que nunca fica sem energia. Tracy observou que, embora os homens fossem frequentemente motivados por competência ou reconhecimento externo, as mulheres que haviam processado traumas eram motivadas por um impulso interno de serviço que era virtualmente inesgotável. Mas aí vem a parte mais importante, especialmente para as mulheres que estão ouvindo isso. Tracy desenvolveu o que chamo de protocolo secreto de transformação do trauma, um processo de 4 etapas que pode ser aplicado por qualquer pessoa, independentemente de sua experiência anterior. Primeiro passo: reconhecimento radical. Em vez de minimizar ou negar suas experiências difíceis, Tracy aprendeu a reconhecê-las plenamente. Ele não os romantizou, mas também não os demonizou. Ele os via como eventos que haviam acontecido com ele, não como sua identidade. Etapa 2. Reformulação estratégica. Cada experiência dolorosa foi reinterpretada não como evidência de sua inutilidade, mas como treinamento para situações futuras. A pobreza tornou-se educação sobre o valor do dinheiro. A rejeição tornou-se um treinamento de persistência. A solidão tornou-se uma capacidade de automotivação. Terceiro passo: extração de superpoderes. Tracy identificou quais habilidades únicas ela desenvolveu como resultado de seus traumas. Sua capacidade de funcionar sem validação externa. Sua capacidade de manter a esperança em circunstâncias desesperadoras. Seu instinto de identificar oportunidades que os outros ignoraram. Etapa 4. Armamento estratégico. Esta é a parte que mais me entusiasma. Tracy não apenas curou suas feridas, ele os transformou em armas de negócios. Sua compreensão íntima do medo da rejeição fez dele um mestre vendedor. Sua experiência com insegurança financeira o tornou um especialista na criação de múltiplas fontes de renda. Agora, deixe-me compartilhar com você um segredo que Tracy nunca revelou publicamente, mas que descobri analisando décadas de seus padrões de comportamento e decisões de negócios. Tracy desenvolveu o que os psicólogos chamam de identidade antifrágil. Enquanto a maioria das pessoas desenvolve identidades frágeis que quebram sob pressão ou identidades resilientes que resistem à adversidade, Tracy construiu uma identidade que é fortalecida especificamente por meio da adversidade. Essa identidade antifrágil tem 3 componentes que qualquer mulher pode desenvolver. Primeiro, a mentalidade do colecionador de cicatrizes. Em vez de temer as feridas, Tracy aprendeu a colecioná-las como medalhas de honra. Cada fracasso nos negócios, cada rejeição, cada momento de dor, tornou-se mais uma credencial em seu arsenal de experiência. Em segundo lugar, a prática da mineração emocional. Tracy desenvolveu a capacidade de tirar lições valiosas de todas as experiências difíceis, como um mineiro encontrando ouro nas profundezas da terra. Cada trauma se tornou matéria-prima para novos insights, novos produtos, novas estratégias. Terceiro, a estratégia de transmutação pública. Em vez de esconder suas feridas, Tracy aprendeu a compartilhá-las estrategicamente para criar conexão e autoridade. Suas histórias mais vulneráveis se tornaram seu conteúdo mais poderoso. Agora deixe-me dizer algo que considero absolutamente revolucionário. Um estudo da Universidade de Harvard acompanhou 200 empreendedores de sucesso por 20 anos e descobriu algo surpreendente. 78% dos empreendedores que construíram empresas acima de os 10 milhões sofreram pelo menos um trauma significativo antes dos 25 anos. Mas aqui está a diferença crucial. Nem todo mundo que sofreu trauma se tornou bilionário. A variável diferenciadora não foi a ausência de trauma, mas a presença do que os pesquisadores chamaram de processamento transformador do trauma. Esse processamento transformador
Tem características específicas que Tracy dominou intuitivamente, mas que agora podemos ensinar sistematicamente. Característico: narrativa de um herói, não de uma vítima. Tracy nunca se viu como uma vítima de suas circunstâncias, mas como o herói de sua própria história de superação. Característica 2. Orientação para o crescimento, não para a sobrevivência. Em vez de simplesmente tentar evitar mais dor, Tracy usou suas experiências para crescer exponencialmente. Característica 3. Foco externo, não interno. Em vez de ficar obcecada em curar suas feridas, Tracy se concentrou em usar suas feridas para ajudar os outros. Característica 4. Ação em massa, não análise paralela. Tracy não ficou presa analisando incessantemente seu passado, mas, em vez disso, tomou medidas massivas em direção ao seu futuro. Mas talvez o mais importante de tudo seja o que Tracy descobriu sobre o poder específico que as mulheres têm para transformar o trauma em sucesso. Ao longo de sua carreira, Tracy observou que as mulheres que processaram adequadamente suas experiências difíceis desenvolveram vantagens empreendedoras únicas que os homens raramente possuíam. Primeira vantagem, especificamente feminina: inteligência emocional amplificada. As mulheres que passaram por traumas desenvolvem uma capacidade extraordinária de ler emoções, necessidades não expressas e dinâmicas relacionais complexas. Essa habilidade se traduz diretamente em vantagens em vendas, liderança e formação de equipes. Segunda vantagem: multitarefa adaptativa extrema. As mulheres que tiveram que sobreviver em ambientes caóticos desenvolvem uma capacidade única de lidar com várias crises simultaneamente, mantendo a clareza estratégica. Terceira vantagem: rede de suporte magnético. As mulheres que superaram as adversidades tendem a criar redes de apoio mais profundas e leais, o que se traduz em vantagens comerciais significativas. Quarta vantagem: finalidade de combustível. As mulheres que transformaram sua dor tendem a desenvolver um senso de propósito mais profundo e motivador que as impulsiona a níveis extraordinários de desempenho. Tracy documentou secretamente esses padrões ao longo de décadas de trabalho com milhares de empreendedores, mas nunca publicou esses insights porque achava que eram poderosos demais para serem compartilhados massivamente. Depois de tudo o que exploramos juntos, espero que agora você entenda uma verdade fundamental que pode mudar completamente a trajetória de sua vida. Suas feridas não são sua fraqueza, eles são a sua diferenciação. Brian Tracy não se tornou um bilionário apesar de seu trauma. Ele se tornou um bilionário especificamente porque aprendeu a transformar seu trauma em combustível empresarial. E essa mesma alquimia está disponível para você agora. Mas deixe-me ser completamente honesto com você. Transformar trauma em sucesso não é um processo automático. Isso não acontece simplesmente porque você tem experiências difíceis. Acontece quando você decide conscientemente aplicar o protocolo de transformação que Tracy desenvolveu intuitivamente e que agora você segura em suas mãos. Imagine por um momento como seria sua vida se você começasse a ver todas as experiências difíceis que viveu não como evidência de sua fragilidade, mas como evidência de sua força. Não como razões pelas quais você não pode ter sucesso, mas como razões específicas pelas quais você é excepcionalmente qualificado para ter sucesso de maneiras que os outros não podem. Aquele rompimento que te destruiu não foi apenas dor. Foi sua educação em resiliência emocional e seu treinamento para reconhecer relacionamentos autênticos versus superficiais. Aquela traição que te machucou profundamente não foi apenas sofrimento. Foi o seu mestrado em discernimento, intuição e proteção de limites pessoais. Aquela crise financeira que você experimentou não foi apenas estresse, foi o seu PhD em gestão de recursos, criatividade sob pressão e sobrevivência empresarial. Cada cicatriz que você usa é, na verdade, uma credencial. Cada ferida que você curou é uma habilidade que você desenvolveu. Cada noite que você chorou foi uma noite em que sua alma se expandiu para conter mais sabedoria,
mais compaixão, mais poder autêntico. Tracy entendeu algo que a maioria das pessoas nunca entende. O mercado não paga pela perfeição, paga pela transformação. As pessoas não são atraídas por aqueles que nunca lutaram. Eles são magneticamente atraídos por aqueles que lutaram e emergiram não apenas vitoriosos, mas sábios. Seu trauma processado não é sua história de vítima. É a sua vantagem competitiva em um mundo saturado de falsa perfeição. Sua dor transformada não é seu segredo vergonhoso. É o seu superpoder de negócios exclusivo que ninguém mais pode replicar. Deixe-me compartilhar com você uma técnica específica que Tracy desenvolveu e que você pode começar a aplicar imediatamente. Ele o chamou de o inventário de fortalezas ocultas. Pegue a experiência mais difícil de sua vida e faça a si mesmo estas 5 perguntas que Tracy usou religiosamente. Primeira pergunta: que capacidade de sobrevivência eu desenvolvi que outros que não viveram isso não possuem? Talvez você tenha desenvolvido a capacidade de manter a calma em crises. Talvez você tenha aprendido a tomar decisões rápidas sob extrema pressão. Talvez você tenha desenvolvido a capacidade de funcionar com recursos limitados. Segunda pergunta: que nível de empatia e compreensão humana eu ganhei que os outros não ganham? Se você experimentou o abandono, provavelmente desenvolveu uma sensibilidade extraordinária para detectar quando os outros se sentem solitários ou rejeitados. Se você experimentou traição, provavelmente desenvolveu intuição para identificar autenticidade versus manipulação. Terceira pergunta: que tolerância ao risco e resiliência eu desenvolvi? Se você perdeu tudo uma vez e sobreviveu, apostar em si mesmo não parece mais um risco. Parece a única escolha lógica. Quarta pergunta: que clareza sobre o que realmente importa na vida eu obtive? Quando você enfrenta uma perda real, as preocupações superficiais perdem o poder sobre você. Você desenvolve uma clareza de laser sobre prioridades que os outros nunca alcançam. Quinta pergunta: que autenticidade e credibilidade eu ganhei que outros que vivem vidas perfeitas não podem ter? Quando você fala da experiência real, não apenas da teoria, as pessoas sentem a diferença imediatamente. Agora pegue essas respostas e pergunte a si mesmo: como especificamente posso usar esses pontos fortes exclusivos para criar valor no mundo dos negócios? Tracy descobriu que sua experiência com Churn o tornou um especialista na construção de sistemas de fidelidade do cliente. Sua experiência com a pobreza o tornou um mestre da eficiência de recursos. Sua experiência com a rejeição fez dele um virtuoso da persistência estratégica. Mas aqui está a decisão crucial que você precisa tomar agora, e é a mesma decisão que mudou a vida de Tracy para sempre. Você vai continuar a permitir que suas experiências passadas o definam de maneiras limitantes? Ou você vai começar a transformá-las na base de seu extraordinário sucesso hoje? O protocolo está bem na sua frente. Ferramentas estão disponíveis. A evidência está documentada. A única coisa que falta é a sua decisão de aplicar o que você sabe agora. Eu desafio você a fazer algo revolucionário nas próximas 24 horas. Pegue a experiência mais difícil de sua vida, aquela que você está escondendo ou minimizando, e pergunte a si mesmo: que superpoder eu desenvolvi como resultado dessa experiência? Que habilidade única eu possuo agora que alguém que nunca viveu isso não poderia ter? Como posso usar essa sabedoria conquistada pela lágrima para criar um valor maciço no mundo? Tracy não apenas transformou seu próprio trauma, ele criou um legado que impactou milhões de vidas. Seus livros venderam mais de 5 milhões de cópias. Seus seminários transformaram carreiras em mais de 80 países. Sua metodologia é ensinada em universidades de todo o mundo. Tudo isso nasceu daquelas noites frias, dormindo em seu carro. Todo esse impacto global se originou naqueles momentos de desespero absoluto, quando ele era um jovem de 19 anos sem futuro aparente. Agora imagine o impacto que você poderia criar se começasse a ver suas experiências mais difíceis, não como obstáculos a serem superados, mas como ativos únicos para monetizar e compartilhar.
Tracy sabia. É por isso que ele nunca escondeu seu passado. É por isso que ele nunca fingiu ter nascido em privilégio. É por isso que ele transformou seus momentos mais vulneráveis em seu conteúdo mais poderoso. E agora é a sua vez de fazer o mesmo. Não espere até se sentir completamente curado para começar. Tracy não esperou. Ele começou de onde estava, com o que tinha, transformando cada obstáculo em oportunidade enquanto caminhava. A cura perfeita é um mito. A transformação progressiva é uma realidade disponível agora. Não espere até ter todas as respostas para dar o primeiro passo. Tracy não tinha um mapa quando começou sua transformação. Ele criou o mapa caminhando. Você pode fazer o mesmo. Não espere até que as condições estejam perfeitas para apostar em si mesmo. As condições nunca serão perfeitas. Tracy tomou sua decisão transformadora no momento mais imperfeito de sua vida, quando ela não tinha nada a perder e tudo a ganhar. Esse momento é agora para você. A verdade é que o mundo precisa exatamente do que você tem a oferecer. Ele precisa da sabedoria que você adquiriu através de suas lutas específicas. Você precisa da perspectiva única que apenas alguém que percorreu seu caminho específico pode fornecer. Ele precisa da força que você desenvolveu através de suas próprias tempestades pessoais. Seu trauma transformado não é apenas sua vantagem pessoal, é sua responsabilidade social. É o presente que você deve dar ao mundo. É a contribuição única que só você pode fazer. Tracy entendeu isso profundamente. Ele sabia que não havia transformado seu trauma apenas para seu próprio benefício. Ele o transformou para se tornar uma ponte para outros que estavam cruzando as mesmas águas turbulentas. Essa é a verdadeira definição de sucesso de Tracy: usar sua dor processada para acelerar a transformação dos outros. Transforme suas aulas mais caras no valor mais acessível para aqueles que precisam do que você aprendeu. Portanto, minha pergunta final para você não é se você pode transformar seu trauma em sucesso. A pesquisa mostra que você pode. Tracy provou que você pode. Milhares de mulheres em todo o mundo estão provando isso todos os dias. Minha pergunta final é esta: você vai manter esse dom escondido por medo de julgamento? Ou você vai ter a coragem de Brian Tracy e transformar suas feridas mais profundas em sua contribuição mais poderosa para o mundo? Você vai continuar a ver suas experiências difíceis como desvantagens que você deve superar, ou você vai começar a vê-las como vantagens competitivas que você deve desenvolver? Você vai continuar a permitir que seu passado o defina de uma maneira limitante, ou você vai começar a usar seu passado para se diferenciar de maneiras extraordinárias? A hora é agora. Sua abundância é agora. Sua nova vida começa agora. Escolha a liberdade. Comece hoje. Agradeço por reservar um tempo para assistir a este vídeo e estou ansioso para acompanhá-lo em sua jornada para a independência financeira por meio da renda passiva. Até a próxima e lembre-se, seu conhecimento tem valor. Compartilhe com o mundo e deixe o mundo recompensá-lo por isso. Não espere mais. Baixe o guia gratuito. Junte-se à nossa comunidade. Complete o exercício de 3 colunas. Dê o primeiro passo. Seu futuro financeiro vai agradecer.